Olá, eu me chamo Gustavo Correia, sou chefe de cozinha formado pela Le Cordon Bleu de Paris. Nos últimos 33 anos eu fiz mais de 5.000 eventos e atendi a mais de 1.300.000 pessoas. Ao longo desse tempo eu percebi que muita gente deixa de se alimentar de forma saudável por pensar que tem que passar por restrições. Por isso eu criei essa série, para mostrar que é possível comer bem e com prazer. Se você quiser viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanha nos próximos minutos. E a receita de hoje é sobre energia. Para isso eu trouxe um grande amigo meu, Davi Bernal, mais conhecido como Homem do Aço. Prazer, Davi. Oi, chefe, tudo bem? Bom demais te ver aqui. Prazer enorme estar aqui com Muito você, bom. cara. Feliz de verdade, cara. Estamos aqui nesse sítio rodeado de natureza. Energia, uma vibe maravilhosa. Energia sua, energia da galera aqui. Muito, muito, muito legal, cara. A energia sua que é a melhor de todas. Olha o tamanho do braço do cara. Senta aí um pouquinho pra gente conversar. Vamos lá. Me conta um pouquinho, de onde surgiu a energia do Davi? Muitas pessoas não sabem, mas eu estudei acupuntura, né? Uhum. E na acupuntura eu estudei a fundo o taoísmo. E o taoísmo fala disso, né? Que tudo é energia. Então eu acho que a energia vem da consciência e do conhecimento que a gente tem sobre a realidade que a gente vive, sabe? E quando a gente fala em alimentos, dependendo do que você come, se é orgânico ou não, se é saudável ou não, se é rico em micronutrientes ou macronutrientes, tudo isso vai determinar a maneira com a qual o seu corpo vai funcionar, né? E vai trabalhar. Sabe uma coisa que assim, que a gente, nesse corre-corre da vida, a gente começa a comer sem prestar atenção no ato de comer. Sem prestar atenção no ato de comer. E aí isso interfere pesadamente na energia. E quando você adquire uma consciência sobre isso, você percebe quando você come no automático, né? Uhum. E você começa a perceber quando as pessoas comem no automático. Eu lembrei de uma coisa, né? Depois que a gente tem filhos, a gente procura fazer as coisas melhores do que a gente fazia antes. Sim, os filhos melhoram a gente. Melhoram a gente, é verdade. E uma coisa que eu estipulo como regra lá em casa é na hora da alimentação, sentar na mesa e não tem distração. Desde que minha filha era pequena, eu olhava alguns casais que tiveram filhos junto comigo, o que eles faziam? Eles sentavam na mesa, pegavam o celular, colocavam a galinha pintadinha e dava a galinha pintadinha para a criança jantar ou almoçar, né? Para os pais se livrarem do filho. E assim, e a criança come sem ter a percepção do que ela está comendo. Uhum. E lá em casa é regra, cara. Na hora de jantar, é hora de sentar na mesa, olhar para o que está comendo, perceber o que está comendo. Não tem televisão, não tem celular, não tem distração, não tem brinquedinho, não tem nada. Você está falando de alimentação infantil. Meus filhos já estão mais velhos que os seus, né? Mas eu, quando eles eram crianças, eu estimulava eles a provarem as coisas. Ó, tem que provar. Tem todo o direito de não gostar, mas pelo menos tem que provar. Porque é coisa assim, uma frase que eu sempre ouço ainda, né? A criança não gosta disso. Como é que sabe? Não deu nem para provar. Nem sabe o sabor, né? E assim, eu tenho um sobrinho que eu consegui influenciar também nesse aspecto. Ele sabe o que ele leva para o lanche da escola? Brócolis. Cara, que demais, hein? O moleque tem... Cara. Agora ele já tá mais crescidinho, ele tá com 9 para 10 anos. Mas desde pequenininho, cara. Cara, isso é muito, muito raro. E assim, é que a gente colocou a minha filha numa escola que é direcionado por uma filosofia diferente. Então, eles cuidam da alimentação. Uhum. Mas eu vejo, por exemplo, eu tenho uma sobrinha. Se abre a lancheira dela, uma bisnaguinha com requeijão, um suco industrializado e um bolinho industrializado, cara. Qual que é o valor nutricional que tem um alimento desse? Zero. E de acordo com a tradição chinesa, o que você come é a essência para o seu corpo. Então imagina qual é o tipo de energia que essa pessoa que come comida industrializada leva para dentro de si. Não, e vamos lá, falando em energia, que eu sei que é uma coisa que está na cara que você gosta, né? Exercício físico. É fonte de energia? É um dos pilares, né, de uma vida plena, de uma vida saudável, né? Eu acho que existem 3 pilares importantes, né? Que é a alimentação, que é o exercício físico
e que é o trabalho de mindset, né? Que é o trabalho de equilíbrio mental. Então, se corpo, mente e espírito não estiver funcionando bem, você não consegue saúde. A gente tem dificuldade de ter uma vida em equilíbrio, sabe? Cara, você bota o salmão em cima da laranja? Eu ponho em cima da laranja, porque além de dar o paladar, ele protege para não grudar. Cara, que show. Essa é nova pra mim, cara. Então. Muito legal. Isso aí é o truque. Aí eu vou botar um capim-limão aqui para dar um saborzinho. Esse sabor cítrico, né? E aqui você vai ver que é um negócio que nós vamos fazer super rápido, né? Dando só uma grelhadinha aqui nessa cebola. Só para ela dar ficar um pouquinho translúcida. E aí enquanto o salmão cozinha. Mas aí me fala mais sobre como é que o Davi começou a ganhar essa potência toda aí, ao ponto de se transformar no homem do aço. Olha, quando o Davi entendeu a essência dele, quem ele era, e parou de se preocupar com quem as pessoas achavam que ele era, o Davi se transformou, né? A gente fica muito preso a paradigmas, né? O que o outro pensa da gente, o que a sociedade pensa da gente, como elas podem nos julgar, né? Na verdade, a gente julga o outro baseado na nossa realidade, né? Sobre a nossa percepção. Sobre a nossa percepção, essa é a palavra, percepção. Então, quando o Davi parou de se preocupar com o julgamento das outras pessoas, e foi um processo, né? Por eu ter sido uma pessoa muito crítica na juventude, né? Eu também julgava as pessoas. E quando eu deixei de ser crítico comigo mesmo, deixei de ser crítico com os outros, passei a aceitar as outras pessoas como elas são, né? E levar a vida um pouco mais leve, eu parei de me preocupar com o que as pessoas pensam, né? Sobre mim, sobre a minha imagem, sobre o meu trabalho. E aí foi o ponto de fusão. Leveza é força? Leveza é força, né? Leveza é força. Falando sobre energia, por exemplo, um cara que era extremamente forte e não tinha músculo, que é um paralelo aí a você. O tal do Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, No passado, eu fui viciado em atividade física, né? E muito do meu vício pela atividade física, por querer entrar naquele flow da sociedade de um corpo malhado, aquela coisa toda, né? Eu estava com um corpo forte, mas a minha mente estava fraca, cara. E quando eu entendi isso, quando eu fiz aquele trabalho de desenvolvimento pessoal, e eu entendi que não basta só o corpo, a mente tem que estar forte também, aí sim, a fusão explode. E você sabe que não existe mente forte com alimentação fraca, né? Perfeito. Então é isso que as pessoas não têm se dado conta. Perfeito. Acham que pode comer qualquer coisa e vai continuar forte. É um processo de prazer em curto prazo, que comem e acham que estão tendo prazer com aquilo, que não conhecem outros prazeres melhores, que essa que é a grande verdade. Mas ele está se minando. Vai minando, até a hora que a máquina trava, né? E aí começa a render menos. É igual como se você tivesse um carro e não cuidasse, não fizesse manutenção, né? Uma hora a máquina para, né? Eu brinco que uma má alimentação são gotículas de veneno que você pinga todo dia na sua corrente sanguínea. De imediato você não percebe, mas após 30, 40, 50 anos, essas gotículas de veneno começam a fazer efeito, sabe? E aí as pessoas pagam o preço disso. Quantas pessoas você não ouve por aí? Pô, depois dos 40 parece que você tem um downgrade da saúde e tal. Você foi fazendo depósitos ali, né? No caso, depósito negativo. Depósito negativo. A gente sabe, né? Tem um amigo nosso que diz, o segredo do sucesso e do fracasso é o mesmo, né? É o hábito. Então, se você tem hábitos ruins todo santo dia, você vai chegar lá embaixo, né? Você vai ter as consequências. Você tocou num ponto extremamente importante, essa coisa do hábito, o poder do hábito, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Os hábitos bons, eles te fazem crescer, te fazem ficar melhor, te fortalecem, te dão energia, né? Que é a nossa receita de hoje.
e os ruins da mesma forma. A gente vai fazendo isso no automático, de forma instintiva, e não percebe que assim, isso é natural, assim, a gente vamos dizer assim, por preguiça, o corpo humano ele é muito mais confortável parado do que em movimento. Sim. Né? Só que em movimento gera energia e o parado rouba energia. Rouba né? energia, cara. Então, assim, em tese, o ficar parado eu não vou despender energia é um contrassenso. Né? Contrassenso total, cara, total. Então, a alimentação é a base, né? Essa produção de energia do corpo, né, cara? Eu sou assim, eu acredito muito nisso, cara. E assim, uma coisa que acontece hoje em dia, o nosso corpo precisa de micronutrientes, né? De macro e micronutrientes. E não adianta, produtos industrializados não têm os micronutrientes que realmente a gente precisa para ter uma vida equilibrada, cara. Não tem. E eles têm uma necessidade de metabolismo maior, né? Eles acabam atrasando o seu metabolismo, né? Sim. E se você não tem os micronutrientes que você precisa para o seu corpo manter o que a gente chama de homeostase, você vai perdendo energia, você vai envelhecendo, né? Eu vou fazer aqui uma apologia, cara. Posso fazer uma apologia? Claro, estamos em casa. Quanto ao refrigerante, a gente sabe que o refrigerante, ele acidifica o sangue. Para cada copo de refrigerante, você precisa de 32 copos de água para trazer o pH do seu sangue para o nível normal. Refrigerante é uma praga, né? E já tem vários estudos que mostram que o que envelhece o ser humano, o que rouba a energia do ser humano, é a acidificação do sangue. Então, alimentos industrializados, refrigerantes e outros hábitos que a gente leva nesse nosso dia a dia, né, de uma alimentação ruim, vai acidificando o sangue. E as pessoas vão envelhecendo e não sabem o porquê, né? Não, e essa coisa que você falou, tem essa coisa do pH ácido, pH alcalino, né? Para tudo na vida tem que ter equilíbrio, né, Davi? Como diz o taoísmo, nível do meio, né, cara? Nível do meio. Falando em taoísmo e em budismo, lá nas filosofias chinesas do yin e do yang, né? Tudo em equilíbrio é melhor, né? Tem que estar no fluxo do universo, né? Então tá, ó, enquanto a gente conversava aí, foi ficando pronto. Tá bonito, hein, chefe? Tá gostando? Cara... Caramelizado aqui. Vai dar aquele aromazinho do cítrico da laranja e do capim-limão. Vou só complementar com um toquezinho de uma manteiguinha aqui, para dar um toque especial. Dá brilho também, porque a gente, afinal de contas, come com os olhos, né? Isso é verdade. E aí já finalizando. Energia pura. Energia pura na essência, né, cara? Olha só. E o salmão oferece o que a gente chama de ômega 3, né? Pois é, Fala aí sobre o ômega 3, você conhece até melhor do que eu. O ômega 3 é a gordura que é a boa gordura, né? A gordura insaturada. E ele oferece, é ele que promove o equilíbrio para que o cérebro funcione bem, para que o sistema imunológico funcione bem e para que o coração funcione bem, né? Vamos lá, prova aí. Posso provar? Posso, cara, vai isso esfriar. aqui tá lindo, meu. Olha só. E aí? Textura boa? Paladar bom? Quando a gente fala em equilíbrio, tem que ser até pro paladar, né? Com certeza. Nem salgado demais, nem sem sal demais. Cara, perfeito. O cítrico aí combinou bem? Cítrico uma delícia. Harmoniza bem, né, o sabor do salmão com os legumes. Cara, isso aqui é fonte de fibra, né? Que é importante a gente ter para poder fonte de fibra. O organismo processar melhor os alimentos, né? Para que o intestino funcione bem, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Cara, eu ia falar isso agora. O intestino é o nosso segundo cérebro. Há controvérsia, tem gente que acha que é o primeiro.
É verdade. Tem um fundinho ardidinho aqui, cara. Do que é que você colocou? Picante, você É, diz? um picante. É a pimenta do reino. Chefe, parabéns, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Espero que tenha contribuído para mais energia ainda. Mais energia. Então, Ômega 3, fibras, micronutrientes. Show de bola. Então, nossa receita de hoje foi sobre energia. Energia. E se você quer viver mais e melhor sem abrir mão do prazer, me acompanhe nos próximos episódios.